Oi, alunos do quarto ano A e do quarto ano B. A Prof. Ali está aqui para falar um pouquinho sobre as atividades remotas que nós vamos fazer a partir de agora. Nós, nas últimas atividades, trabalhamos com histórias em quadrinhos, com as HQs. Falamos um pouquinho sobre os personagens, sobre alguns autores, sobre as características dessas histórias. E agora a gente vai falar um pouquinho, vai voltar um pouquinho um gênero textual que a gente já trabalhou quando a gente estava ainda presencialmente, que são os verbetes. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente fez uma atividade na sala em que vocês precisavam procurar verbetes de alguns assuntos que a professora tinha selecionado. Então, nós trabalhamos com um texto sobre as joaninhas, aí vocês foram lá e pesquisaram algumas coisas sobre a vida dos animais, curiosidades, e também falamos um pouquinho sobre os lugares onde esses textos aparecem, que no caso seriam primeiro as enciclopédias. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre verbetes e dessa vez, nessas atividades que a prof mandou para vocês, os verbetes que nós vamos trabalhar mais são os verbetes de dicionário. Então, assim, tem uma diferença entre esses que a gente chama de suportes em que os verbetes aparecem. Então, a gente viu primeiro lá as enciclopédias, a professora levou uma enciclopédia para a sala de aula para vocês conhecerem, saberem como que eram as enciclopédias. Então, as enciclopédias Barça, que na época que a professora era criança, tinham estantes que nem essa daqui que tem atrás da mesa da prof, essa aqui é de livros, mas na época que a prof era criança, essas estantes assim, elas que eram estantes de livro, ou mesmo onde ficava a TV, as pessoas tinham vários volumes dessas enciclopédias, que eram enciclopédias muito grandes, que iam da letra A até a letra Z, e que traziam verbetes, que é o gênero textual que a gente está trabalhando, a respeito de várias coisas. Quando a gente ia na biblioteca, que a gente ia fazer uma pesquisa, a gente também pesquisava nessas enciclopédias, que eram lugares onde a gente encontrava explicações científicas para as palavras que a gente estava pesquisando ou para os assuntos, para os temas que a gente estava pesquisando. Então, os primeiros lugares onde os verbetes vão aparecer, os significados das palavras vão aparecer, não são os dicionários, não são os glossários, e sim as enciclopédias. As enciclopédias são os livros mais antigos que resumem esses conhecimentos acerca das ciências, sejam elas as ciências da natureza ou sejam elas as ciências humanas que a gente chama. Então, assim, lá no comecinho da atividade de vocês, da primeira semana, então se vocês abrirem lá a apostila de vocês, né, vai ter lá uma introduçãozinha, né, em que eu falo sobre a retomada desse gênero textual que é o verbete, e aí tem algumas perguntas que é para vocês responderem no caderno. A primeira delas é assim: antigamente, como que você imagina que as pessoas descobriam os significados das palavras? Como será que as pessoas sabiam o que a palavra significava? Aonde será que elas procuravam esse significado? E aí, quando a professora está falando antigamente, eu não estou falando antigamente lá, muito antigamente, quando a escrita não existia. A prof está falando de quando a escrita já existia. Como que a gente buscava essas informações sobre um tema? Sobre alguma coisa que a gente quisesse pesquisar? E quais que eram os recursos disponíveis? Quando a prof pediu para vocês fazerem a pesquisa sobre os animais, sobre as curiosidades dos animais, vocês foram aonde buscar essas informações? A maioria de vocês foi procurar no Google, entre aspas, essas explicações, que são as explicações que aparecem nas enciclopédias virtuais, que é, por exemplo, a Wikipedia, o Brasil Escola, que são como essas enciclopédias que eram antigamente de livros muito grandes, que tem muita informação a respeito das coisas e que elas estão na internet, elas estão dentro de um site. Então, antigamente isso não existia, antigamente só existia no papel. E qual o papel, né? Então, assim, esse conhecimento que se sabia sobre as coisas, ele aparecia de uma forma muito breve, muito simplificada, dentro de um verbete, que é o gênero que a gente está trabalhando. E esse verbete aparecia principalmente nos dicionários e nas enciclopédias. Mas,
antigamente, mais antigamente ainda, os primeiros livros que surgiram com os verbetes, na verdade, foram as enciclopédias. Então, lá em 1700, assim que foram inventadas as máquinas de fazer livro, os primeiros livros que surgiram foram as enciclopédias e elas eram caríssimas. Só pessoas que tinham muito dinheiro podiam ter enciclopédias, tá? Então, isso acho que já dá uma dica para vocês de como que vocês vão responder a essa primeira pergunta, né? Então, e aí a prof, na sequência, pede para que vocês façam o jogo da memória. Nesse jogo da memória, vocês vão perceber que existem 4 tipos diferentes de verbetes. E aí eu quero que vocês tentem identificar qual verbete é qual. Vão jogar o jogo de memória com quem tiver em casa. O tempo da prof tá acabando, então a prof vai parar o vídeo aqui e vai recomeçar o vídeo da onde a gente parou, então do jogo de memória, até as próximas questões. Só um pouquinho que eu já volto.